Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro e nossa aula tem a tradução simultânea da intérprete Silândia. Então preste sua atenção no que a gente vai aprender na videoaula de hoje. Então vamos lá. Hoje nós iremos tratar sobre o gênero textual romance, tá certo? E aí, quem gosta desse gênero textual? Será que vocês leem romance? Antes da gente falar sobre isso, eu tenho uma pergunta. Gente, romance quer dizer uma coisa romântica? Quer dizer histórias de amor sempre? Quando a gente fala do gênero textual romance, a gente está falando só de histórias de amor, de coisa romântica? Vamos ver se vocês conseguem descobrir isso até o final da aula. O que é romance? Romance é a forma literária pertencente ao gênero narrativo, ou seja, na ordem do narrado, contar uma história, e que apresenta uma história completa, composta por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. Então, o romance, diferente do conto, o conto ele é um texto narrativo também, porém curto e que a problemática gira em torno de uma única situação. No romance, não. O romance ele é mais extenso, tá certo? Ele é um texto maior e a problemática envolve vários personagens e várias situações ocorrendo simultaneamente. Ainda em relação ao gênero romance, ele é oriundo dos contos épicos e revela ações em conjunto com a distribuição de personagens ao longo da trama. Ou seja, esses personagens ao longo da trama, ou seja, ao longo da história, eles vão se envolvendo e descobrindo novas situações a serem desvendadas dentro dessa própria história. Entre as características marcantes desse gênero está a proximidade com a realidade, tá certo? Então, como são pessoas comuns, muitas coisas que são contadas nas histórias dentro do romance, elas trazem um tom de proximidade com a realidade do leitor. A obra Dom Quixote, por exemplo, do espanhol Miguel de Cervantes, é apontada como precursora do romance moderno. Então, é apontada como a primeira obra do romance moderno, que a gente vai ver mais à frente o que é o romance moderno. Principais autores do romance brasileiro são Machado de Assis, Jorge Amado e Graciliano Ramos. A obra desses três autores, dentre outras coisas, está a produção de romances, e eles destacam-se nessa área aqui dentro do Brasil. Vamos ver agora alguns tipos de romance. Tem um romance que a gente vai chamar de romance histórico. E aí eu quero que vocês prestem atenção naquela pergunta que eu fiz para vocês. Será que todo romance está falando de uma coisa romântica e amorosa? O romance histórico destaca vida e costumes em determinada época, por isso que é histórico, lugar e na história. Está entre os que mais utilizam a união entre ficção e realidade. Então, os romances históricos, eles vão, dentro da sua trama, trazer coisas que estão acontecendo naquele momento. E que anos depois, séculos depois, quando forem lidas essas obras, você vai ter ali um registro de como a sociedade se comportava naquela época. Porque ele determina época, lugar na história. Aqui a gente tem a menção de algumas obras e autores. Então, nós temos, por exemplo, As Minas de Prata, do autor José de Alencar, O Tempo e o Vento, O Continente, O Retrato e o Arquipélago, de Érico Veríssimo, Madre Maria, de Márcio de Souza, Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, uma obra bastante conhecida também, e Boca do Inferno, de Ana Miranda. São obras que destacam-se entre aquelas que são categorizadas como romance histórico. O romance também ele pode ser romântico, tá certo? Não existe só o romance romântico, mas ele faz parte também. O romance romântico é caracterizado pelo idealismo, heroísmo, amor a alguém ou à pátria, tá certo? Então, é uma demonstração grande de amor a uma pessoa ou à pátria, a sua nacionalidade, por exemplo. A constância na luta entre o bem e o mal nessa narrativa. Então,
Personagens e situações que destacam o bem e o mal, o certo e o errado, são muito marcantes nesse tipo de romance, que é o romance romântico. O amor romântico é bastante explorado e, em geral, o desfecho está no final feliz. Então, no romance romântico, normalmente vai ter um desfecho com final feliz, que é uma espécie de prêmio depois de toda uma saga que os personagens principais viveram. Então, vai ter a mocinha, o mocinho, o vilão, a vilã. Então, eles passam a história todinha travando aquela luta entre o bem e o mal, e normalmente no final tem o final feliz aí para os personagens principais desse texto. Também explora a idealização do homem herói. Então, nessa forma de literatura do romance romântico, tem a construção da figura do homem como o herói, o cavalheiro, tá certo? A mulher sempre uma figura romântica, em geral submissa à espera do provedor, ou seja, a mulher está sempre à espera de um marido, de um homem, e isso é uma característica deste tipo de romance aqui, do romance romântico. As obras feitas nessa época, elas costumam trazer essa visão de homem e de mulher. Aqui nós temos alguns exemplos, tá certo? Então, cronologicamente, o primeiro romance no Brasil foi O Filho do Pescador, de 1843, do escritor Teixeira de Souza. Porém, essa obra ela sofreu algumas críticas e, posteriormente, passou a ser considerado como a primeira obra do romance romântico no Brasil, a obra A Moreninha, que certamente vocês no ensino médio irão ou ler ou estudar bastante sobre essa obra aqui, do escritor Joaquim Manuel de Macedo. Ainda em relação aos tipos de romance, a gente tem o romance agora que a gente vai chamar de realista. Vão prestando atenção que, dependendo do tipo de romance, a forma como a história é construída vai mudando também. Então, no romance realista, a principal característica é justamente uma crítica social às instituições, sejam elas instituições políticas, religiosas ou familiares. Então, primeiro a gente viu o romance histórico. No romance histórico, destacava-se o tempo, a história da sociedade. Depois nós vimos o romance romântico, em que traz o homem como o cavalheiro, o herói, a mulher como submissa, que está à espera de um marido. E agora, tempos depois, a gente tem o romance realista, em que nós temos uma crítica social às instituições, sejam elas religiosas, políticas ou familiares. Tem como marca também o determinismo e a crueza dos personagens, sem maquiagem e sem idealismo. Ou seja, o personagem tal qual ele é. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor Machado de Assis, é apontado como marco na prosa realista brasileira. A obra foi publicada inicialmente em formato de folhetim, na Revista Brasileira, de 15 de março até 1º de dezembro de 1880. Então, veja o tempo, né, a época em que se tinha no Brasil a construção de romances, tido como a era do romance realista. Outro tipo de romance também desenvolvido foi o romance chamado de naturalista. Ainda mais incisivo do que o realista, o romance naturalista aponta aspectos patológicos dos personagens, ou seja, características biológicas das pessoas, dos personagens. Suas características, por exemplo, irracionais, por vezes grotescas. É uma proposta de revolução às convenções sociais e explora personagens comuns à natureza humana. Alguns autores naturalistas brasileiros, a gente tem aqui os principais, são a Luiz Azevedo e Raul Pompeia. Os dois se enquadram na prosa naturalista com romances em que são explorados de maneira rigorosa a análise social de grupos humanos marginalizados. Nós temos ainda, em relação ao gênero romance, o romance que a gente chama de modernista. Se vocês forem acompanhando, perceba que cada vez houve uma evolução e uma perspectiva diferente na construção dessas obras. E aí a gente chega à fase modernista. É um protesto, tá certo? Então, os romances escritos na época modernista, eles representavam protesto, revolução, uma inquietação social. Totalmente diferente, por exemplo,
do romance romântico, em que tinha o homem como provedor e a mulher como submissa. No modernismo é totalmente diferente. A gente já tem uma crítica, uma revolução, uma inquietação. A forma crítica à sociedade e às suas convenções é explorada ao extremo. Então, no romance modernista, a mulher jamais seria aquela que ficaria esperando por ter um marido, porque aqui a gente já teria o quê? Uma crítica, uma inquietação ao papel da mulher na sociedade, diferente lá no comecinho do romance romântico. Principais características do romance de 30, que é a época em que se consolidou no Brasil a questão do romance modernista. Então, no romance modernista, as suas obras traziam o realismo, o regionalismo romântico, traziam romance social, diversidade cultural brasileira, que em outros não era apontada a diversidade da população, era como se o brasileiro fosse de um jeito só nos 4 cantos do país. Retomada ao romantismo e ao realismo, uma perspectiva determinista e uma narrativa linear, ou seja, uma constante em relação ao que era produzido antes. Se a gente observar, eu vou até apagar aqui para não comprometer, nessa época, uma das escritoras, Raquel de Queiroz, ganhou grande destaque com suas obras em relação à fase modernista do romance. Escritora, jornalista, dramaturga e militante política cearense, Raquel de Queiroz foi uma das mais proeminentes artistas no momento. Sua ficção social nordestina mais conhecida é O 15, outra obra que vocês certamente irão ler aí no ensino médio. E o título faz referência ao ano em que a seca assolou o Nordeste. Então, a gente já tem aqui uma obra que trata dos problemas sociais, regionais e políticos do país, diferente de outras fases da época romântica. Resumindo, o romance é uma narrativa longa, com personagens variados. A organização é feita em torno da trama, mas a linguagem é variável, justamente porque eu tenho vários tipos de personagem, então essa linguagem ela pode ser variável também, seguindo a proposta em que é ambientado, dependendo do ambiente em que essa personagem esteja inserida. Pode ser fictício ou mesclar ficção com realidade. Espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço e até a próxima aula.